O Evangelho de Mateus é o único que faz menção específica à igreja, pois ele coloca as coisas em ordem e contexto dispensacional. Portanto, Mateus nos fala do lugar que a igreja ocupa nas relações dispensacionais de Deus com o homem. E é aqui que o Senhor Jesus fala sobre a igreja de uma maneira dupla. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, seguindo a confissão de Pedro, onde ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor diz sobre esta pedra, não Pedro, mas a verdade da confissão divinamente revelada a Pedro a respeito do Senhor, ele diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto se refere à igreja em seu aspecto amplo, a igreja em seu caráter universal, abrangendo cada pessoa, cada indivíduo, desde o Pentecostes, que foi nascido do Espírito de Deus, ou seja, que foi salvo, que foi inserido neste corpo, o corpo de Cristo, que é a igreja, foi salva por Cristo. É Cristo, Filho do Deus vivo, que é a rocha, o fundamento da igreja do Novo Testamento. Mas em Mateus capítulo 18, versículo 17, lemos: se ele, o irmão ofensor, deixar de ouvi-los, lá se refere aos as duas ou três testemunhas, conte-o à igreja para falar sobre esse desvio do irmão. Obviamente o assunto não pode ser contado ao corpo de Cristo, à igreja no seu aspecto universal, já que a maioria está agora no céu. Portanto, é a igreja ou a assembleia local que está em vista aqui. Assim, é para a assembleia local que o versículo 20 de Mateus 18 refere-se, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor, portanto, nos deu a promessa de sua presença no meio dos santos reunidos em uma assembleia local. Todos os que estão na comunhão da assembleia local devem ter um senso real desse grande privilégio, que toda vez que o santo se reúne na qualidade de assembleia local, o Cristo ressurreto, o próprio Senhor, que está presente no meio de uma maneira muito real e especial, de acordo com a sua própria promessa. Fisicamente e corporalmente, ele está no céu, mas espiritualmente e pessoalmente ele vem entre as companhias de seu povo na terra. Ele diz: ali estou eu no meio deles, e os santos se reúnem ao redor dele com uma apreciação consciente de sua presença pessoal. Reunir-se em seu nome supõe sua ausência física, mas assegura sua presença espiritual. Assim, Cristo prometeu estar no meio de seus santos reunidos, um princípio divino para se reunir para uma assembleia local. Temos a certeza de sua presença pessoal em nosso meio, e este é seu legítimo lugar preeminente. Cada reunião é centrada em Cristo. Reunimos-nos a Ele e ao seu nome. Não possuímos nenhum outro nome. Não temos outro motivo para reunir. É esta convicção que dá um caráter único a cada reunião da Assembleia local. Esta verdade, claramente, não é afetada pelo tamanho do grupo de irmãos, seja literalmente os 2 ou 3 crentes, ou seja 200 ou 300 pessoas. Seja qual for o número, sua presença é a mesma, a presença de Cristo é a mesma. Ele toma seu lugar no meio daqueles que se reúnem somente em seu nome. Lendo com cuidado Mateus capítulo 18, parece que o Senhor tinha em mente o fim desta dispensação quando falou dos 2 ou 3, o processo ou o problema do irmão ofendido, que o Senhor descreve em Mateus capítulo 18, requer um grupo maior do que apenas 2 ou 3. Havia a parte ofendida, o ofensor, mais 1 ou 2 testemunhas. Você pode notar isso no versículo 16 desse capítulo de Mateus, e depois toda a igreja. Note o versículo 17. Não era 2 ou 3 quando a igreja começou.
nos primeiros dias. Atos dos Apóstolos registra que eram milhares que estavam reunidos. Não havia 2 ou 3 nos primeiros dias da igreja. Todos os que criam estavam juntos. Homens falando coisas perversas não surgiram no início, nem lobos ferozes entraram no rebanho para espalhar e devorar. 2 ou 3 é o caso dos dias atuais, pois em algumas partes do mundo, onde existem muitas assembleias que são numericamente pequenas, apenas um punhado de santos estão ali, mas continuando firmemente a se reunir ao nome do Senhor. A promessa da sua presença continua valendo para eles, mantendo-se firme até o fim, até que ele volte. A reunião de Mateus capítulo 18, versículo 20, não é principalmente a ação de 2 ou 3 crentes. Eles são realmente, talvez eu vou explicar um pouquinho melhor, o que o Senhor descreve em Mateus capítulo 18 e 20 não é principalmente a ação dos 2 ou 3 crentes. Eles são realmente passivos, ou seja, essa reunião não foi motivada por eles, não foi eles que providenciaram a reunião, eles são passivos. É o particípio perfeito, a palavra aqui, reunidos, ou seja, a tradução correta seria tendo sido reunidos. E a ideia de 2 ou 3 é a ideia de 2 ou 3 sendo reunidos por um agente divino, isto é, reunidos pelo Espírito de Deus em nome do Senhor Jesus. Assim, talvez, para os crentes mais jovens que são salvos e batizados, mas não se reúnem com os crentes na Assembleia Local, nós encorajamos todos a serem exercitados sobre esta verdade da união. Existe a necessidade de ser sensível à orientação da habitação do Espírito de Deus em nós, no crente, pois ele reuniria os crentes na comunhão de uma Assembleia Local que se reúne em nome ou no nome digno e autoritário de autoridade do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, baseamos toda a nossa doutrina nesse único versículo, Mateus capítulo 18, versículo 20? Um único versículo da Escritura inspirada seria suficiente, mas há outros versículos no Novo Testamento que prometem a presença pessoal de Cristo no meio da igreja. Por exemplo, Hebreus capítulo 2, versículo 12, que é uma citação do Salmo capítulo 22, versículo 22 também, o Senhor Jesus diz a Deus, seu Pai, anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja ou da assembleia, cantarei louvores a ti. A interpretação específica dos Salmos 22, versículo 22, refere-se a Israel em um dia futuro. A Assembleia do Novo Testamento não está nos Salmos, era um mistério anteriormente oculto até ser revelado pelo apóstolo Paulo, como nós temos isto em Efésios capítulo 3, versículos 3 a 5. Mas a citação pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, em Hebreus capítulo 2, versículo 12, dá ao Novo Testamento autoridade para aplicar esta declaração à igreja hoje, pois é isto que o Espírito Santo está fazendo aqui neste versículo de Hebreus capítulo 2. Portanto, temos sua promessa para nós em Mateus capítulo 18, versículo 20, e também sua promessa a seu Pai em Hebreus capítulo 2. A dupla promessa da presença de Cristo no meio dos santos, quando nos reunimos, é verdadeira. Essa é a simplicidade, a beleza de se reunir no nome e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto é realmente que define uma assembleia local do Novo Testamento. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo define uma assembleia local ao se dirigir à assembleia em Corinto, chamando-a de a Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Uma assembleia local, por definição, compreende aqueles santos que se reúnem e invocam o nome de Cristo nosso Senhor. Não nos reunimos por um credo ou doutrina, nem para um lugar, nem para um pregador, professor ou pastor humano, nem para uma ordenança, mas apenas para uma pessoa divina, a bendita pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos e cremos que em cada reunião da Assembleia temos o inestimável privilégio do Cristo ressurreto no meio. É um prazer para Ele ocupar seu lugar no meio dos seus. Ele gosta de nos reunir em torno de si e assim reivindicamos alegremente sua presença conosco quando nos reunimos. Também pode ser notado que no contexto de Mateus capítulo 18, versículo 20, a reunião de 2 ou 3 é especificamente para a questão da oração. Você pode notar isto claramente no versículo 19, onde diz: se 2 de vós concordardes na terra quanto a qualquer coisa que pedir, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Não diríamos que Mateus capítulo 18 e 20 se aplica exclusivamente à reunião de oração da Assembleia, mas certamente se aplica a essa reunião. Quando nos reunimos em Assembleia para orar, para juntos apresentarmos nossos pedidos a Deus, a presença de Cristo em nosso meio faz toda a diferença, pois dá autoridade às orações que sobem ao trono de Deus. A reunião de oração da Assembleia não deve, portanto, ser considerada como uma reunião opcional. Alguns podem pensar: não posso ir à reunião de oração hoje à noite, então vou ficar em casa fazendo minha oração pela Assembleia em casa. Certamente para aqueles que estão velhos, frágeis, doentes e enclausurados, Deus honrará plenamente sua oração pela Assembleia feita em casa, no hospital ou casa de repouso. Mas se realmente temos condições físicas de estar na reunião de oração da Assembleia local, deve ficar claro que qualquer oração feita em casa não terá o mesmo poder como se fosse feita com os santos reunidos e na presença de Cristo na reunião da oração da Assembleia local. A reunião de oração da Assembleia é um momento para nos reunirmos com o Senhor em nosso meio, para pedir ao Pai, e a presença do Senhor em nosso meio será honrada pelo Pai. E nós, como companhia, receberemos poder e bênção do alto para nos sustentar em nosso testemunho dele aqui na terra. Observe a linguagem de Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Ele diz: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vos estiverdes reunidos, eu em espírito, aqui Paulo se inclui junto em espírito, pois ele não estava presente, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. É isto que diz 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4. E embora isso se refira especificamente a uma reunião para a disciplina, quando Paulo usa essa linguagem, podemos desfrutar do princípio de que quando nos reunirmos em seu nome, no nome do Senhor Jesus, conheceremos o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, pois é isso que Paulo está dizendo a esta igreja em Corinto. A comunhão da Assembleia, é claro, nunca se limita ao partir do pão no primeiro dia da semana, ou seja, a ceia do Senhor, mas envolve todos os exercícios, responsabilidades e reuniões daquela Assembleia. Paulo disse aos coríntios: se pois toda a igreja se congregar num lugar, se profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, o segredo do seu coração ficam manifestos, e, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quando vos ajuntais, faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 23 ao 26.